Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhe disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão? Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e dos quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém? Sabe, essa conversa é uma conversa muito estranha. É uma conversa estranha. Jesus, ele quer ensinar algo, mas acontece num momento muito esquisito. Nós temos falado aqui sobre Mateus há um tempo, temos caminhado em cima de Mateus, e quando chegou nesse texto, o Senhor trouxe algo muito forte ao meu coração ali, a respeito de mim mesmo. Porque eu entendo que a palavra precisa tocar, a primeira pessoa que ela precisa tocar sou eu. Na verdade, eu não fico preparando a mensagem para o domingo. Na verdade, eu leio a palavra e ela vai me preparando para o domingo. Ela vai me conduzindo, sabe? A palavra, ela vem mudando coisas dentro de mim. E quando eu olhei esse texto, eu comecei a tentar entender o que Jesus queria dizer, mas eu só conseguia enxergar a idiotice dos discípulos. O que eu consegui enxergar aqui é como eles não puderam compreender, como eles não puderam entender o que Jesus estava dizendo. Isso, para mim, veio como um soco na minha própria existência. Porque quando eu olhei para os discípulos, eu me enxerguei neles. Quando eu olhei para os discípulos, eu entendi que, na verdade, eu tenho muito mais coisas que parecem com eles. Você vai ver nesse momento o que acontece. Jesus, ele traz sobre eles um desejo de ensinar algo. Sabe, Deus sempre quer nos ensinar algo. Isso é uma coisa que precisamos entender. A todo instante, Deus quer ensinar. Cada situação, Deus está falando alguma coisa. Só que a maioria de nós não consegue entender. Algumas pessoas até usam essa frase, que é, como é que vocês falam sempre? Tudo fala, tudo fala. A verdade é que a gente fala isso, tudo fala, tudo fala, tudo fala, mas a grande verdade é que a maioria das vezes que ele está falando, a gente não está ouvindo. E Jesus, ele usa aquela situação para falar. O que eles tinham? Eles tinham vindo de um grande milagre, cara. Eles tinham vindo de um milagre sobrenatural, onde o Senhor havia realizado algo fantástico. E alguém, em vez de pegar o que tinha sobrado, os cestos que tinham sobrado, e levar consigo para poder ter comida na viagem, cara, todo mundo esqueceu de pegar. Sabe aquele dia que todo mundo esquece? Aquele dia que, cara, tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Ele estava vivendo um dia assim. E você lá em Marcos vai encontrar o paralelo desse texto, que só tinha um cara que tinha um pão. Um tinha levado um pão. Eu acredito que esse cara que levou o pão, ele levou para ele comer. Enquanto todo mundo estava falando, eu acho que ele desembrulhou do saquinho aquele pãozinho com presunto, não, com peixe. Naquela época não tinha presunto, né? Ou tinha presunto naquela época, não sei. E aí ele foi pegar o pãozinho para comer, e alguém falou: ele tem um pão! E aí não tem como você comer um pão na frente dos outros 13, né? Dos outros 12, contando com Jesus.
E aí o que acontece? Quem foi o culpado? Quem foi que esqueceu? Quem foi que esqueceu? O fato é que eles estavam com fome, esqueceram o pão e eram culpados, tinham errado. O fato era esse. Mas Jesus não estava nem aí para o fato. Jesus queria ensinar uma coisa que estava além do fato. Sabe por quê? Porque por mais diligente que você seja, você sempre vai esquecer de algo. Por mais santo que você queira ser, por mais fiel que você ande, você sempre vai vacilar. Alguém esqueceu do pão. Agora Jesus vira para eles e quer ensinar algo fantástico para eles. Mas eles não conseguem entender. Eles não conseguem perceber o que Jesus está falando. Jesus vira para eles e fala assim: olha, vede e acautelai-vos. São duas expressões distintas. E ele está falando aqui sobre o fermento dos fariseus. Quando Jesus falou a primeira vez, eles pensaram, ele está falando do pão, porque a gente esqueceu o pão. Mas a verdade é que Jesus estava querendo dizer para eles que o ensino dos fariseus, o problema aqui era o ensino dos fariseus. Ele falou assim: vocês precisam ver e se acautelar. Ver indica estar atento, perceber, analisar. Não é um convite a ignorar e fazer vista grossa. Não é um convite a ser indiferente. Sabe o que acontece? A gente criou uma regra de não falar de coisas erradas, de teologias erradas, de situações erradas que estão sendo colocadas na igreja como verdade. Os fariseus, eles pegaram a lei e deturparam ela a tal ponto que era impossível viver. E Jesus vira para eles e fala assim: vocês precisam prestar atenção no que esses caras estão ensinando. Vocês precisam ter uma consciência do que vocês realmente acreditam. Sabe, nós entramos num lugar como igreja, aonde nos roubaram a consciência. Nos fizeram engolir as nossas teologias, as teologias que nós aprendemos por aí, com farinha. Usando talvez a autoridade, usando talvez a força da igreja, e fala assim: come aí, cara, porque é desse jeito. E esse texto, Jesus vira para os discípulos, e ele não fala para João, ele não fala para Pedro, ele fala para os discípulos. Porque Jesus estava ali constituindo um futuro para nós como igreja. Então ele chega para eles e fala assim: vocês precisam prestar atenção no que está sendo ensinado. Vocês não podem se deixar levar, nem serem indiferentes ao erro. Cara, o que Jesus está falando aqui, ele está abrindo conversa. Ele está falando assim: você precisa pensar. Jesus virou para os discípulos e falou assim: vocês precisam pensar. Vocês precisam analisar se é realmente isso. Sabe por quê? Porque esse texto aqui, ele vem acompanhando uma série de fatos. E existe um fato no meio do caminho que traz um pouco, no meu coração, um pouco de pesar em relação aos discípulos. Jesus, ele confronta os fariseus e os saduceus, e vira para eles e fala assim: vocês são hipócritas. E quando eles falam isso, ele fala isso para eles, os discípulos ficam olhando quieto, e quando acaba aquele momento, eles chegam para Jesus e falam assim: Jesus, poxa vida, Jesus, o Senhor pegou pesado com eles. Eles ficaram, essa é a palavra, escandalizados. Você pegou pesado com eles. Eles ficaram escandalizados. Aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês não estão entendendo que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai do coração do homem. Ele vira, e eu estou falando isso já tem 3 semanas, a gente batendo na mesma tecla. E quando eu olho para a situação e os discípulos falando isso, eu entendo que os discípulos estavam presos a quê? A uma consciência que não estava pronta a confrontar o erro.
O que você acredita de verdade? O que é certo e o que é errado para você? Você precisa ter essa resposta. Nós vivemos hoje uma igreja onde ninguém sabe de verdade o que acredita. A gente acredita o que os outros falam para a gente. Se parece de Deus, a gente aceita. A gente precisa confrontar. Sabe, o processo de falar e dizer, será que é? Não é pecado. A nossa ideia aqui no Porto é a gente questionar e ser questionado. Outro dia desse o Juninho botou um negócio lá do fogo, né, no grupo lá. No grupo não, mandou para mim. Cara, eu amei. Eu peguei, comecei a pesquisar, comecei a ver o que as pessoas pensavam das antigas sobre isso. Comecei a ver, a gente chegou numa conclusão legal, não foi, Juninho? Porque questionar não é errado. Não é pecado. A igreja falou assim, não veja, fica quieto, deixa, é melhor. Como se andar em paz é concordar com o erro. Isso não é andar em paz, é andar em omissão. Porque se você sabe fazer o bem e não faz, você comete o quê? Comete o quê? Pecado. Então a omissão é pecado. O questionar, não. Cara, imagina, Jesus está querendo ensinar isso para eles. E eles estão preocupados com o quê? Com pão. Mas ele fala, vede, e ele fala também, acautelai-vos. Acautelai-vos. Quando você vai ver esse texto, em Marcos, você vai perceber que ele coloca de outra forma. Ele fala assim, ó, no capítulo 15 de Marcos, versículo 12. Não. Achei o versículo que eu queria de Mateus, mas vamos lá. Cadê? Eu fiz essa... Eu estou pensando nisso a semana toda, mas eu fiz isso no carro vindo de Dourados. Eu não estou achando nada aqui. Aqui. Mateus 16 interpreta o fermento como o ensino dos fariseus e saduceus, ou seja, a corrupção religiosa que penetrou nos ensinos em sua vida e em toda a nação de Israel. Um dos principais elementos influenciadores desse ensino era a hipocrisia, o desejo e a atitude daqueles homens em apresentarem-se como algo que realmente não eram. Em Marcos 8,15, que é o mesmo texto, colocando algumas coisas a mais, ele fala assim, em vez de vede e acautelai-vos, ele fala vede e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, quando eu olho para esse texto, eu vou perceber uma coisa. Ele quer que eu preste atenção, mas que eu também me guarde, que eu me proteja. Acautelar é uma ideia que parece até com a gente. É como um barco que precisa parar no porto para colocar as coisas em ordem. Acautelar é um trabalho que você e eu precisamos fazer diante de qualquer ensino. Sabe como que a gente entende igreja hoje? Assim, eu vou para a igreja, ouço uma palavra, e essa palavra fica na minha cabeça só esses minutos que a gente está aqui. Eu vou para casa, lembro de uma outra frase, lembro do que Deus me fez sentir no meu corpo, que é fantástico. Mas eu não penso. Isso não gera um conteúdo dentro de mim. A gente está parecendo, sabe com quem? Com os discípulos. Jesus está falando assim, eu tenho algo excelente para ensinar para vocês. E eles estavam preocupados com o quê? Com pão. Sabe com que a gente está preocupado? A gente está preocupado com a nossa própria vida, com o nosso bem-estar, com aquilo que vai nos suprir.
Na verdade, nós entendemos, e a igreja nos levou para esse lugar, porque ela nos fez parar de pensar e engolir tudo com farinha. Ela nos levou para um lugar aonde nós realmente só vamos lá para suprir carências emocionais nossas. Seja arranjando um emprego, arranjando uma namorada, arranjando um ministério, sendo reconhecido, tendo uma oportunidade. E a gente vai vivendo uma vida eclesiástica cuidando de nós mesmos. E sério mesmo, parece que a gente está longe da ideia do que é reino de Deus. E Deus, Ele usa Jesus para falar para os discípulos e ensinar para todos eles e consecutivamente para nós. Que nós precisamos ver e acautelar. Significa o quê? Eu preciso prestar atenção no que eu estou aprendendo, no que as pessoas estão ensinando. E eu preciso parar o meu barco. Eu preciso frear o meu carro e pensar naquilo que Deus está dizendo. Esse processo é indispensável para que o reino venha. Eu quero dizer para você, chega de preguiça emocional, chega de preguiça intelectual. É tempo de a gente começar a buscar o Senhor. Sabe como? Ouvindo o que Ele tem para dizer, mas pensando como isso vai afetar a minha história e a história daqueles que estão à minha volta. Enquanto os discípulos estavam preocupados com o seu pão, Jesus queria levar eles para um lugar diferente. E Ele fala, acautelai-vos. Sabe? Acautelai-vos. Para tudo, cara, pensa, mas eles não entenderam. Aí começaram a falar entre eles, começaram a dizer, o que ele está querendo dizer? Que negócio é esse? Aí alguém falou assim, não, ele está falando do pão que a gente esqueceu. Adam Clarke fala assim, em que miserável estado de cegueira acha-se a mente humana? As necessidades do corpo são reconhecidas com maior facilidade e a provisão para elas se faz com diligência. Mas as necessidades da alma raramente são descobertas, embora mais urgentes do que a do corpo, embora sua provisão seja de importância infinitamente maior. Que miserável estado de cegueira a mente humana chegou. Nós estamos realmente dispostos a tratar daquilo que é o nosso desejo. Mas existem coisas dentro de nós que são muito mais importantes do que comer, do que beber, do que vestir, do que fazer. Eu não sei se eu estou sendo muito filosófico. Cara, mas essa palavra está me consumindo. Deus está falando assim, Franklin, você precisa entender o que eu quero fazer. E para isso você precisa questionar o que você está recebendo. Esse processo, Jesus falou para os discípulos, vocês precisam ver e se acautelar do fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Hipocrisia é você falar uma coisa que você não vive. E sério mesmo, o que mais nós conseguimos enxergar, se você for sincero, nos nossos cultos? Até nas nossas próprias posturas. Quantas vezes eu já cantei sobre intimidade, estando longe do lugar de intimidade? Hipocrisia é um estado mental deplorável, aonde a gente tenta se alimentar com mentiras para sustentar quem nós não somos. Vocês estão entendendo? Amém ou não amém? Está todo mundo quieto. Glória a Deus.
Cara, se formos sinceros, podemos observar essa geração no entendimento carnal dos discípulos. Eles tinham esse tipo de pensamento. Esse tipo de pensamento estava aprisionando eles. E aí Jesus vira para eles e eu acho que ele fica irritado. Porque ele vira assim: homens de pouca fé. Homens de pequena fé. Vocês estão pensando apenas sobre o não ter pão. E mais na frente ele fala assim: e não compreendeis ainda. Sabe, Jesus começa a trazer à tona um entendimento. Ele traz à tona as situações anteriores. Ele fala assim: cara, sobre o pão, sobre essa sua fé rasa, eu queria te lembrar. Eu queria te lembrar de quê? Queria te lembrar dos pães. Quando você tinha 5 pães, você alimentou 5.000. E ainda sobrou cestos. Quando você tinha 7 pães, você alimentou 4.000. Significa que quanto menos, mais você alimenta. Vocês têm um pão. Ele falou assim: vocês precisam entender o que eu estou querendo ensinar. Quando Jesus ele multiplica os pães, ele chama os seus discípulos e fala assim: eu tenho compaixão desse povo. A primeira coisa que ele vê é uma visão natural, mas provida de um sentimento de querer ajudar. Ele olha a necessidade e fala assim: cara, eu tenho compaixão desse povo, dessa gente, porque há 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Aí ele vira para os discípulos e fala para eles assim: e aí, o que a gente tem? Aí eles apresentam os pães e os peixes. E aí ele pega aquilo que eles têm e transforma em um milagre. A compaixão no coração de Jesus tocou aquilo que ele estava vendo. E ele pegou o que ele tinha e transformou em um milagre. E ele vira para os discípulos e falou assim: eu fiz isso 2 vezes, cara. Vocês não conseguem entender? O que vocês têm? Um pão? Vocês não conseguem entender? Ele está falando que não é que eles não têm fé. Ele não está falando assim: vocês não têm fé, discípulos. Não. Ele fala assim: vocês têm pouca fé. Tem pouca fé. E ele fala: vocês não estão entendendo como discernir as situações. Quando Jesus ele vive uma situação que precisa de mudança, a primeira coisa, ele procura saber o que está acontecendo. Ele analisa o que está acontecendo e usa o que tem para gerar mudança. Sabe, a gente precisa entender uma coisa: as situações contrárias, elas são apenas Deus querendo sinalizar para você que você mesmo tendo um pão pode mudar toda a história do barco. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que ele vira para eles: vocês não conseguem lembrar, cabeção? Vocês não conseguem entender que eu fiz, eu posso fazer de novo, esse não é o problema. Esse não é o caso. E ele vira e fala para eles: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães. Sabe, ele não está falando que eles têm problema de memória, mas eu acho que ele estava meio que dizendo assim: cara, vocês são burros. Na semana passada a gente falou um pouco sobre isso. Cara, quantas vezes Deus já te surpreendeu? Quem aqui já foi surpreendido pelo Senhor alguma vez? Cara, quantas vezes Ele trouxe provisão que você não tinha acesso? Eu quero dizer para você, Ele é totalmente confiável. Totalmente confiável. Por que será que quando a gente só tem um pão no barquinho, mesmo depois de ter vivido milagres, a gente tem o mesmo desespero que a gente teve na primeira multiplicação e na segunda multiplicação?
porque a nossa fé ainda é pequena. Eu vou falar, ele está falando ali para a igreja, ele não está falando ali para João, não está falando só para Pedro num cantinho, ele está falando para os seus discípulos que se tornariam a igreja. Ele falou assim: vocês precisam ter fé, vocês não podem sucumbir diante das necessidades, vocês não podem ver o impossível e tremer nas bases. Vocês precisam entender que eu, em vocês, posso fazer o que eu já fiz antes. Aleluia. Milagres podem voltar a acontecer. Aleluia. Situações podem voltar a acontecer. E muito mais, podem melhorar. Podem entrar no novo nível. Aleluia. Quando ele pergunta, ele fala primeiro sobre 5 pães, depois 7 pães, depois de 1 pão. Cada um teve um resultado diferente. Ele estava dizendo para eles: olha, não importa o quantos pães você tenha. Não é uma regra, não é matemática, é fé. A nossa mente é matemática. A mente de Deus não é matemática. Ela é cheia de compaixão. Compaixão. Glória a Deus. E ele vira e fala: não compreendeis ainda? Como não compreendeis que eu não falei a respeito dos pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Ele virou para assim: cara, eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de algo muito maior, sabe? Quando a gente olha para esse ensinamento de Jesus, ele está falando assim: você precisa que a sua mente comece a pensar diferente. Você precisa questionar as coisas, você precisa mudar a sua percepção dos fatos. Lá em Filipenses 4, versículo 8, versículo 9, eu queria que você abrisse. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes de mim e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Sabe, quando a gente olha para esse texto, a gente olha ele da forma errada. Eu já olhei para esse texto muitas vezes porque eu só pensava errado, ou eu queria fazer coisas erradas. Então eu olhava para esse texto como uma solução para o pecado. Tipo assim, eu preciso mudar minha mente. Eu preciso pensar aquilo que é bom, né? Eu preciso ver aquilo que é verdadeiro, eu preciso pensar naquilo que é respeitável, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama, tentando manipular o que eu faço, manipulando o meu pensamento. Mas esse texto não está falando disso. Ele está falando do Deus que vai estar conosco, o Deus de paz que vai estar conosco. Como? Se eu pensar certo. Aqui não é um convite à santidade, mas à capacidade de estar em paz em toda e qualquer circunstância. Olhar para tudo com o olhar correto. E qual é o olhar correto? É o olhar bom. Qual é o olhar correto? É o olhar bom. Sabe, se você pegar um casal e perguntar para a esposa o que ela acha do esposo, ela vai falar um bocado de coisa que acha dele. Se você perguntar para o esposo o que ele acha da esposa, ele vai falar um bocado de coisa. E eles vão ficar falando mal um dos outros. Alguns falam um pouquinho bem, mas alguns vão falar muito mal um dos outros. E se você perguntar quantas vezes a sua esposa já falou isso para você? A ele. E qual foi a mudança que isso gerou? Nenhuma. Ao contrário, porque falar o que você vê não muda o que você está vivendo. Nós vivemos um tempo onde a gente só vive falando do que está acontecendo. Esse texto vai dizer para a gente: você precisa pensar certo. Pensar certo é pensar bem. É pensar bem sobre as coisas. É olhar as coisas da maneira correta. Jesus olha para aquele povo, todo mundo com fome, faz 3 dias. Você imagina uma situação? Cara, esses caras eram muito crentes de Deus. A maioria da igreja não consegue fazer um dia de jejum.
3 dias o camarada andando atrás de Jesus. Todo mundo com fome, sem comida. Jesus olha aquilo. E qual é a verdade? Tem um bando de morto de fome atrás de mim. Esse povo não tem que trabalhar, não? Sério mesmo, pensa. Você começa a andar por aí, e aí começa a vir um bocado de gente atrás de você, te perseguindo, querendo que você ensine, e você vai ensinando, ensina um dia, aí você pensa que acabou, não, eles estão tudo ali ainda. Aí você vai para um canto, eles vêm tudo atrás de você. Aí você senta para descansar, eles sentam tudo na tua frente. E passa um dia, aí você quer dormir. Aí você deita para um lado, alguém te dá um travesseiro. Porque está todo mundo dormindo onde você está dormindo. Isso durante 3 dias, Jesus perseguido por uma multidão que não tinha o que comer. O fato era, todo mundo está com fome. Manda todo mundo embora, cara. Vamos fugir. Discípulo, vamos dar um quebrete aqui, vamos sair fora. Não perdido. Tem umas ofertas aí, Judas? Tem, dá para a gente comer no Burger King agora. Vamos deixar a galera aqui no cantinho, vamos passar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A realidade que Jesus via era ruim. Mas ele tinha compaixão. Ele via diferente. Porque a compaixão, o amor, faz você enxergar diferente as coisas. Ele olha e fala assim, cara, eu preciso ter uma solução. O que está acontecendo com a sua vida é Deus te levando para esse lugar, onde você vai olhar e vai falar assim, eu preciso de arranjar uma solução, não é só por causa de mim. Por exemplo, o ambiente familiar é um ambiente bom para isso. Por exemplo, quando a conta aperta e não tem dinheiro para pagar, eu não tenho que pagar a conta só porque eu quero ter luz e dormir no ar-condicionado. Eu tenho que pagar por causa da Simone, por causa da Samara. Está entendendo? Eu começo a perceber que a questão não sou eu, não é o pão que eu esqueci. Jesus, ele olha da maneira certa. E olhar certo é olhar bem. Olhar certo é analisar as coisas pelo ângulo correto. Cara, eu não preciso ter medo. Eu preciso olhar bem. Quando as situações começam a vir contra mim, eu preciso ter a capacidade de observar se o que eu carrego é o fermento do fariseu ou a fé de Jesus. O fermento do fariseu é a hipocrisia. O que é hipocrisia? É viver aquilo que você não é, que você não vive. Cara, a gente não faz isso o tempo todo. As coisas acontecem e a gente fala assim, chega alguém para orar por você, pedir oração para você. Fala assim, poxa, ô Júnior, rapaz, o negócio está feio lá em casa. É mesmo, meu irmão? Estou duro, a mulher brigou comigo. Aí o Júnior, não, vamos orar. Aí pega ele, senta, aí pega o óleo de Israel ungido, lambuza a mão, e levanta a mão, ô Santo Ramanai, coloca, onde ele passar, tudo vai mudar, pode transbordar, carabacharagarabá. A pessoa vai embora, feliz, que recebeu do Senhor. Aí ele vai para casa. Chega em casa, percebe que chegou uma conta que ele não esperava. O sax quebrou. Pensa. E agora? Está repreendido em nome de Jesus. E agora? Cadê aquele cara que orou? Isso é hipocrisia. Que o Senhor nos cure da nossa hipocrisia. Que o
Senhor não trouxe essa palavra para a gente hoje aqui, simplesmente para a gente ouvir. Mas Ele trouxe essa palavra porque Ele acredita que a gente pode sair desse lugar. Ele virou para os discípulos e falou assim: discípulos, vocês não entenderam, cara. Tem que pegar pesado com isso mesmo. Toda forma de hipocrisia precisa cair. Ele não está nem falando para bater nos fariseus nem nos saduceus. Ele não está criando uma seita, vamos matar os fariseus.com.br, não. É um negócio simples. Ele está falando assim: cara, vocês precisam entender que vocês precisam ter fé e agir com fé. E aí o que você vê vai carregar quem Ele é. Aleluia. Esse processo é o processo que Deus usou Jesus para ensinar a igreja dele no barco. Porque eles tinham um pão. O que você tem hoje? Não dá para todo mundo? O que você tem hoje é o suficiente? Se não é, você está no lugar certo. Não na Porto, até porque nós estamos numa varanda coberta de lona de caminhoneiro. Você está no lugar certo porque você é a igreja. Aleluia. Você precisa questionar o que você acredita, o que você não acredita. E se você realmente acredita naquilo, cara, busque aquilo até que se torne real. Por isso que cada um precisa permanecer naquilo que recebeu, o apóstolo Paulo ensina. O processo de permanecer é tão importante quanto o processo de receber. Talvez mais importante, se posso falar isso, acho que não. É tão importante quanto. Você precisa receber e precisa permanecer naquele lugar, para que Deus Ele opere aquilo que Ele precisa operar. Nessa noite eu vim trazer para o seu coração uma simples palavra: fé. Que você creia, mas você precisa saber no que você está crendo. Não se deixe ser guiado pelo que você ouve, nem por mim, nem por ninguém. Eu acredito que Deus Ele coloca homens nos lugares certos. Ele coloca, por exemplo, um professor na faculdade e coloca um pastor na igreja. Se ele colocasse o professor na igreja e o pastor na faculdade, ia dar ruim. Porque o homem certo é aquele que está no lugar certo para fazer aquilo que ele tem que fazer. Então, aprenda a valorizar quem ensina. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você tem um professor, cara... Eu ouvi uma frase um tempo atrás, do Billy Graham. Convidaram ele para ser presidente. Não sei se isso é verdade ou se isso é fake. E ele falou assim, que ele não ia rebaixar de cargo, porque ele já era um ministro do Evangelho. Né? Como ser ministro do Evangelho fosse o melhor cargo da face da terra. Eu amo o Billy Graham e concordo com muita coisa que ele acredita. Mas o apóstolo Paulo fala que o corpo todo é importante. E os membros mais baixos do corpo são tão importantes quanto aqueles que aparecem. Então, um faxineiro que está dentro do seu lugar em Deus é tão importante quanto um pregador do Evangelho. Um ministro da educação é tão importante quanto um professor de CA. Não existe isso? CA? Não, né? Como que fala de prezinho? Obrigado. CA, na minha época era CA, não era assim? Você lembra? Quem lembra aí de CA? Ninguém lembra, só eu? Ah, não acredito. Nem a senhora? É pré, né? Ela está mais antenada do que eu. Porque cada um dentro do seu lugar é importante. Eu preciso aprender a respeitar as lideranças, aprender a respeitar o que está sendo ensinado. Mas quem vai me guiar é o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala que você não tem necessidade que ninguém te ensine, porque o Espírito Santo vai te ensinar. O verdadeiro ensino que deixa você não religioso, mas verdadeiramente um cristão, é o ensino do Espírito Santo. É quando você recebe uma palavra e você vê se ela é verdade,
e para o seu barco para ver o que você tem que mudar na sua história. E esse é o trabalho de quem? Do pastor? É do pastor, não? E do profeta? Do professor? Esse é o trabalho do Espírito Santo. Eu vim aqui para você ouvir uma coisa. Questiona tudo que você acredita. E quando você tiver uma certeza do que você acredita, vai fundo naquilo que você acredita. Aleluia. Deixa as coisas acontecerem naquilo que você acredita. Se você tem um pão, é o suficiente. Cara, faz as contas. Ele começa aqui com 5. Vamos lá, deixa eu ver, eu escrevi aqui, pegar minha colinha. Ó. Cadê você? Ó. 5 deu 5.000. 7 tinha que dar mais, né? Deu 4.000. Alguém faz uma matemática que consegue, não? E 1, quanto que vai dar? Quanto menos parece que dá mais? Então, meu irmão, se você acha que tem pouco, eu quero dizer para você, o seu pouco vai dar mais do que você pensa que pode dar. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém? Uma mentalidade questionadora não é pecado, lembra disso. Uma mentalidade questionadora faz parte do processo de descobrir quem eu sou, o que eu acredito e aonde eu vou. Porque se eu não fizer isso, eu vou se tornar um hipócrita. O que adianta eu fazer uma coisa porque alguém me disse? Não tem sentido o que eu estou falando? Nós não somos crianças aqui. Eu não preciso fazer porque alguém me disse. Eu preciso entender e fazer aquilo que eu acredito. Esse processo é fantástico. Nos torna de verdade. Sabe aquele cara que você encontra com ele e fala assim, cara, esse cara é de verdade. O que ele fala parece que tem vida. É porque ele sabe o que ele acredita. E ele caminha em cima do que ele acredita. Aleluia. O nome disso se chama identidade. Aleluia. Naquele barco, Glória a Deus. Jesus estava falando para aqueles discípulos, vocês precisam de identidade. Vocês não podem se deixar levar por qualquer vento. Vocês precisam saber quem vocês são, o que vocês carregam e para onde vocês estão indo. É fácil? Não. É um processo difícil, mas é um processo fantástico. Sabe por quê? Porque você vai descobrir coisas lindas que Deus está fazendo na sua história. E quando a gente se une como igreja, sabe para que é? Para a gente compartilhar aquilo que Deus fez. Para a gente, sabe, deixar que o pé ande para que a mão possa alcançar algo. Aleluia. Você entendeu o que eu falei? Glória a Deus. Vai deixar que a mão pegue algo para que a boca tenha o que comer. Somos linkados uns com os outros. E aí não tem porto nem outro nome qualquer. Somos todos partes de um só corpo. Aleluia. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você, se você puder, colocar a mão no seu coração e fazer a sua oração diante do Senhor. Você entendeu o que eu disse? Então faça essa oração. A questão não são as coisas físicas, mas a questão é onde você está indo espiritualmente. Aleluia, Senhor. Qual é o caminho que você está seguindo? Qual é o processo que você está passando? Sabe, nessa noite, o que Deus quer fazer com a gente, calma, relaxa, é nos impulsionar. Sabe o que Jesus estava fazendo com os discípulos? Estava falando assim, cara, vocês precisam acreditar naquilo que vocês estão carregando. Aleluia.
Eu ouvi um documentário do Michael Jackson e achei fantástico como que ele encarava o ensaio. Não sei se alguém já viu esse documentário. Ele fazia com tudo, cara. Teve um ensaio que foi tão forte que queimou o cabelo do camarada lá. Não foi? Porque ele fazia o negócio valendo. Cada oportunidade que ele tinha, ele gastava tudo o que ele era. Se você aprender a tirar os seus olhos do pão e colocar os seus olhos dentro de você, você vai entender que você tem um chamado, você tem um propósito e você tem um destino. E você é muito mais do que as suas debilidades. Você é muito mais do que os seus problemas. Você é uma resposta de Deus. Aquele barco estava cheio de gente como nós, traidores, pessoas que precisavam tocar para ver, gente que era mais achegada com Jesus, como nós, cada história aqui. Mas todos eles, quando Jesus virou para eles, falou assim: vocês podem ir além. Vocês podem ser uma resposta. Questione o processo e permaneça até o fim. Passo a passo. Passo a passo. Sabe, Ele é totalmente confiável. Ele é totalmente confiável. Não há por que duvidar, não há por que temer. Sabe, o cuidado dele sobre você é tão tremendo, que mesmo você, como um cabeção, olhando para o pão e falando: nós temos só um pão, nós temos só um pão, nós temos só um pão, ele continua no barco dizendo: ouça o que eu estou te dizendo. É diferente. Ele não está nos deixando só. Ele está todo o tempo olhando para nós, dizendo: será que agora você vai compreender que o que eu tenho para você é muito mais do que uma história qualquer, do que apenas corresponder aos seus desejos carnais? Ele está dizendo para você: olha, eu tenho algo muito melhor para você. Eu tenho um propósito, eu tenho algo que vai te dar uma capacidade de ser e não só de receber. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Diga isso para sua alma. O teu amor. Que ela entenda que o amor de Deus está te envolvendo nesse momento. O teu amor dura para sempre. Declare para ele: o teu amor, o teu amor dura para sempre. O teu amor dura para sempre. O teu amor dura para sempre. Imagina se eles pegassem aquele pão e, olhando para aquele pão e para a necessidade, falasse assim: cara, eu sei, o teu amor dura para sempre. Eu não preciso ter medo, porque o teu amor está agora me envolvendo. Eu posso não ter pão, quem sabe não multiplique agora, mas eu sei que eu tenho já uma coisa: eu tenho o teu amor. Eu tenho o teu amor.
E já é o suficiente. Já é o que eu precisava. Uma saída vai se abrir. Uma porta vai se abrir. As coisas vão se solucionar. As histórias vão se endireitando. Mas eu sei de uma coisa: quando eu tenho o amor dele, eu tenho tudo. O teu amor dura para sempre, Senhor. E não há por que duvidar. O teu amor dura para sempre. Não estou sozinho. Não estou sozinho.